Corinthians vota, ô Cadu, vamos para um tema meio polêmico aqui, porque o Corinthians vota o seu projeto na próxima semana dentro do Conselho, no dia 9, não na próxima semana, na outra, no dia 9, segunda-feira, dentro do Conselho, a alteração do projeto do Estatuto, né? A reforma do Estatuto, a chamada reforma do Estatuto. E eu falava ontem que essa reforma... Eu acompanhei parte dos debates nas audiências públicas que teve lá no Parque São Jorge, né? Aliás, uma vergonha a ausência total dos conselheiros para entender o que seria proposto em termos de alteração. Né? Ninguém foi, 98% de ausência, mostra como o Conselho não representa o Corinthians, né? Como o Conselho Deliberativo definitivamente não representa, alguns poucos representam, mas o resto está cagando e andando para o que é decidido lá no Parque São Jorge. Mas para pegar ingresso para o Maracanã, estava todo mundo lá, né? Aí todo mundo se mexe. Mas o ponto aí, Cadu, é o seguinte, cara. Houve uma... Você vê como as coisas são no Parque São Jorge, como os caras vão colocando coisinhas assim por baixo do tapete, né? A proposta, quando você via a discussão lá dentro do Parque São Jorge, era a seguinte, em relação à ampliação do colégio eleitoral, vamos dizer assim, das pessoas aptas a votar, né? Que é o tal do fiel torcedor votando. Sim. Existiam duas propostas, Cadu. Existia a proposta do fiel torcedor votar a partir de agora, considerando aqueles que estivessem adimplentes pelos últimos 4 anos em relação ao fiel torcedor. Sim. E existia a proposta do fiel torcedor passar a votar só em 2030. Sim. Comprovando que estaria regular a partir dos próximos 4 anos com as contribuições, Sim. além de um pedágio que tem que pagar lá de um quarto, acho que é do valor do associado. Aí o que os caras fizeram, meu velho? Os caras colocaram uma terceira alternativa nesse anteprojeto, que nunca foi discutida, Sim. que é não mudar nada, que é o sócio torcedor não votar. Sim. Olha como os caras eles engabelam. Porque isso aí, Cadu, o que eu falo é o seguinte: se você cria uma audiência pública para você discutir um projeto, se você alonga essa discussão para receber propostas de projeto, você tem que colocar em votação aquilo que foi proposto, o que foi discutido. Em nenhum momento foi discutido deixa como está. Sim, sim. Né? Sempre foi, não. Até porque deixa como está não é alteração, não precisa fazer nada. Deixava como está. Exatamente. Edu, deixa eu fazer só um parênteses. Sabe o que os caras fazem lá, pra você ter uma ideia? Você tem filhas, né? Você tem filhas, crianças. Sim. Você tem cachorro também em casa? Você tem cachorro? Tem. É a mesma coisa, você tem que dar um remédio pro cachorro. Você vai pôr o comprimido, não dá pra você enfiar na boca dele que ele vai te morder. Aí você pega um tequinho de uma carne, de uma salsicha, ou do barato que ele gosta, enfia o remédio lá e põe na boca dele que ele come. Aí você tem filho. Seu filho tá aí, sua filha não quer comer tal coisa. Você fala, não, filha, come isso daí, que o papai te leva lá no shopping, no parquinho que você quer ir. Ela vai e come. É isso que os caras fazem lá, mano. Você entendeu? É isso que os caras fazem lá. Não tem cabimento, irmão. Eu falo isso em todas as lives que eu faço lá no meu canal. Não tem cabimento, irmão. Não dá pra gente consertar 16 anos em um ano. Mas dá pra gente fazer o seguinte: qual é a prioridade do Corinthians hoje? Expulsar os caras que roubaram o Corinthians. Essa é a primeira questão. Acabou isso daí? Vamos debater o estatuto, irmão. Mas vamos debater com o conselheiro, com o torcedor comum, com torcida uniformizada, com sociedade comum de corintiano. Vamos debater, vai colocar tudo. Igual eu falei para você. Quantas vezes eu já te falei aqui, falo na live lá no meu canal. Se não tiver eleição em 2 turnos, esquece. Quem vai ganhar a eleição é os caras do Renovação e Transparência. Acabou. Porque num colégio de 4.500 votos a 5.000 votos, os caras têm 1.300. Se tiver mais que 2 candidatos, a questão é aritmética, galera. Esquece. E isso não tem no texto. Você entendeu? Então, assim, não dá para os caras... eu confesso que eu ainda não li todo o texto por conta de trabalho, até te falei isso. Te mandei, né, no dia que eu recebi dos conselheiros lá o texto e tal. Confesso que ainda não consegui ler tudo por questões profissionais, mas conversei com gente que eu considero, que eu gosto, que são caras de boa vontade. Sabe os caras falaram para mim? Cara, eu me sinto um palhaço, o cara falou para mim, de eu ter ido nas audiências e não ter servido para nada, o cara falou para mim. Porque ele falou, sabe o que ele me disse? Juro por Deus, nem 2% do que a gente falou lá, os caras colocaram lá, meu.
Então parece, sabe, passa moleque? Tipo, mano, sai daqui, moleque. Os caras escrevem lá o que quer. Exato, porque assim, essa questão, eu acho que essa questão primordial, né? Você, quem vai votar para a presidência que é só o presidente que essa galera vai Sim. votar, não pode votar para mais nada. Mas assim, eles colocaram a ideia de fica como está, que jamais foi discutida. Você é louco. E até o Cadu, olha como os caras são covardes, né? Porque isso é covardia. Eles não têm o culhão de botar isso em discussão lá, porque no dia que eu estava lá, aliás, o dia que eu estava lá, o Alex dos Gaviões, da comunicação dos Gaviões, Sim. estava lá também. Eu conversei muito com o Alex. Em algum momento, quando estava essa discussão do que iria ser discutido em termos de votação do fiel torcedor, um dos conselheiros, que eu não me lembro agora se foi o Isabela, não foi o Isabela, foi um outro conselheiro, que chamou a atenção e falou assim: não, mas entre as propostas pode não mudar nada. O cara sugeriu. Ô, você tá de sacanagem, né? Entre as propostas pode não mudar nada. Entre as propostas, Cadu, olha o nível da parada. Aí ele falou assim, aí o Alex pediu a votação, pediu a palavra, e falou assim: você tá de brincadeira? É isso Você mesmo. tá achando que a gente está perdendo tempo aqui? Porque se você vier com essa história de que entre as propostas está não mudar nada, acabou a conversa, né? É isso mesmo. A gente está fazendo tudo papel de idiota aqui. Né? E ele chamou, e ali até ficou um clima tenso na hora. Não, aí o Tuma botou, ele estava presidindo a mesa, o Tuma falou: não, Alex, não é isso, não é isso, não, desencana. Eu vou botar de uma forma, eu vou apresentar de uma forma que é correta, tal, não sei o quê. E aí vem a porra do anteprojeto e vem as 3 alternativas, inclusive uma que é para não mudar porra nenhuma. Você sabe por que os caras fazem isso, de verdade? Sabe por quê? Porque é o seguinte, os caras utilizam a lei a favor deles. Você é um cara que trabalha com essa questão, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, o que os caras fazem? Por que o cara coloca uma proposta de não mudar nada? Porque eles vão votar, mano. Entendeu? Tipo assim, não é o que teria que ser feito do estatuto, que eu nem te falei, que era o segundo ponto depois de expulsar, seria expulsar os caras que roubaram o Corinthians. Seria debater todo mundo, chegar num consenso de um texto só, irmão. A gente não vai votar em várias propostas para. A questão é o seguinte: os caras não vão votar se o Du vai ser o presidente ou o Cadu vai ser o presidente. Nós concordamos que o Du que tem condição. Nós vamos votar se é o Du, se ele vai ser ou se ele não vai ser. Essa que é a parada. Então, assim, o que tinha que ser feito é discutir um texto só, com toda a coletividade corintiana. Chegamos no consenso? Beleza. E tais pontos. A, B, C, D, até o Z. Fechou. Aí vai votar para o conselho. Sabe por quê? Porque se for colocar assim para votar no conselho, quem que você acha que vai ganhar no conselho? Quem que você acha que vai ganhar no conselho? Pois é, então, mas aí é que entra, o Cadu, a necessidade aí da gente colocar dessa forma, né? Porque isso vai repercutir muito. Porque tem que ter pressão agora das organizadas. Lógico. Tem que ter não só da pressão organizada, irmão, de todo mundo. Principalmente de todo mundo. Quem está lá dentro do clube, igual eu, igual os caras que têm o privilégio de ser sócio. Pressionar, sabe, sobretudo quem? O nego tá deixando passar batido. O nego só tá falando de Turma, de Pantaleão, que também tem que ser cobrado, pressionado sim, a coisa tem que andar como tem que ser. Só que o nego tá esquecendo cada conselheiro, porque é no conselho que as coisas se fazem. E é a cada conselheiro que você tem que trombar o cara que você votou, ou o cara que você conhece, e fala: ô vagabundo, ô malandro, nós estamos de olho, hein? E outra coisa, a última vez que eu falei com o Turma, até falei pelo telefone com ele, eu falei: Turma, você tem que fazer essa eleição, essa votação aí do conselho ser aberta, mano. Falei pra ele. Exato. Você tem que fazer essa votação aí ser aberta, pra gente saber. Eu sei quem é e como votou, assim, não tenho prova, mas sei porque eu conheço os caras, saca? Mas tem que ser aberto, entendeu? Porque é só assim que as coisas mudam. Os caras, como eu já falei pra você muitas vezes, os caras só entendem 2 coisas lá: se pega no bolso e nos privilégios dos caras, e se eles são cobrados dentro do clube, fora, no outro clube que ele vai, onde ele joga bola, na escola do filho, no shopping. É isso. Senão não vai mudar nada. Senão, esse bagulho aí vai ser tipo só para inglês ver. O que é triste pra caramba, né? E eu já falo até que eu não acredito que a reforma do Estatuto, até vamos conversar com o pessoal do Voz Corintiana, do coletivo Voz Corintiana na semana que vem. Sim. Eles têm uma visão um pouquinho diferente da minha, mas eu já estou descrente de grandes mudanças em relação a isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo, Cadu. Olha só que coisa bizarra, assim, né?
Um dos principais órgãos do Corinthians hoje, que pouca gente fala, mas em termos de competência, de coisas que poderiam ser feitas para o bem do Corinthians, se chama CORE, né, que você conhece muito bem. Cara, o CORE, no artigo 97 do Estatuto atual, ele tem uma competência que vai da letra A até a letra U do alfabeto. Sim. Da letra A até a letra U do alfabeto. Depois da letra U, depois, faz as contas comigo, Cadu. Depois da letra U, a gente tem o V, o X e o Z. Sim. Certo? Só 3 letras. Se quiser, tem o Y, né? Se quiser, também tem o Y, mas depende. Mas os caras têm 20 competências. Eles têm 20 atribuições. 20 no atual estatuto. E eles não, obviamente, que eles não atuam em nada, por exemplo, em relação a isso. Por exemplo, a primeira competência desses caras, vai vendo, Cadu, orientar o presidente da diretoria e fiscalizar a administração. Você acha que o CORE fiscaliza alguma merda? Primeira coisa, o CORE, para ele ser o que ele deveria ser, até que o nome fala, Conselho de Orientação, ele não deveria ser um cargo político, certo? Ele deveria ser um cargo de votação em assembleia. Deveria ser uma parada, elegeu o do presidente. Daqui um mês vai ser a eleição do CORE. Qual é os caras que vai se candidatar? Daí o associado, ou seja lá quem fosse, se tiver fiel torcedor votando, enfim. O colégio eleitoral tinha que votar, não os caras escolher. Porque você já viu o cachorro morder a mão de quem alimenta eles? Não vai morder. Exato. Não existe isso. Apesar de que, não estou falando mal de todo mundo, não. Tem cara no CORE lá que é bom, tá? Só para te falar. Tem cara no CORE que é bom, que é honesto, que faz um trampo bacana. Mas muitas vezes é vencido pelo voto. Naquela nós estamos em 7, aí 5 votou contra, eu e você votamos a favor. Essa que é a parada. Entendeu? Não, então, e aqui, Cadu, por exemplo, eles têm que examinar os balancetes mensais para fazer. Isso está rolando, viu, Du? Isso está rolando. Nessa última. Agora eles estão fazendo. Eles estão fazendo por conta da RCE. Mas assim, aí para você ter uma ideia, olha só outra competência deles. Apurar a responsabilidade, bem como o procedimento de qualquer membro da diretoria ou do próprio CORE, por iniciativa própria ou mediante recomendação do Conselho Deliberativo, sempre que essa responsabilidade ou mau procedimento envolvam descrédito ao Corinthians. Olha a generalidade dessa competência. Esses caras nunca fizeram nada. Se eles fizessem isso, o Augusto, o Andrés e o Duílio não estavam no CORE, né? Exatamente. Só que nessa reforma de estatuto, Cadu, sabe o que está sendo alterado em relação ao CORE? Sim, o quê? Nada. Ou seja, eles vão continuar com as mesmas atribuições que eles não cumprem, eles vão continuar sendo recomendado, vai continuar ganhando o cargo quem foi presidente para encobrir as patifarias que tenha feito. Não mudou nada, velho. Você sabe qual a desculpa que eu tenho certeza que os caras dão? É o seguinte, em tese as atribuições são bacanas, né? Só que elas não são aplicadas, mano. É isso que é a parada. É igual no Brasil, nós temos. As leis do Brasil não são ruins. Elas só não são cumpridas, não são aplicadas, é a mesma coisa. Você entendeu? É a mesma coisa. E é por isso que eu falava ontem, Cadu, que o seguinte, não adianta você dar um piano novo, bonito, que esteja todo afinadinho, porra, que você pode tirar um som diferenciado se o cara não tá preparado para tocar a música, Cadu. É isso mesmo. Infelizmente, ali não tem como, porque os caras não vão... são as mesmas pessoas, não são? São as mesmas pessoas com o Estatuto Novo que vão preencher esses cargos aí. Não vai mudar porra nenhuma. São os ex-presidentes, né? São os ex-presidentes e daí são eleitos lá por eles, mesmo mais, se não me engano, 16 membros. Mas aí acaba sendo o cargo todo político mesmo, né, cara? Isso que é complicado. O câncer que sempre teve o Corinthians, na minha opinião, é esse lance dos órgãos que em tese, tem que fiscalizar e tem que tocar o trabalho de uma forma correta, né, realmente de fiscalização e até de informação para o torcedor, eles não trabalharem para o Corinthians e para a torcida, eles trabalharem para o grupo que está na gestão de ocasião. Exato. Você entendeu? Esse que é o problema. Isso que não pode acontecer, isso que a gente tem que brigar para que não aconteça. Você entendeu? E vou falar, a briga é dura, viu, cara? Como eu falo pra você aí, eu tô nessa pegada aí há uns, sei lá, quase uns 15 anos aí, mano, brigando com os caras lá,
meio que às vezes pregando no deserto, meio de profeta do apocalipse, das coisas. Não só eu, tá? Tô falando de mim porque eu posso falar só de mim, mas tem 1 milhão de cara lá que faz até bem mais do que eu, já fez, mas que também ficou nessa pegada aí, fica meio vendido. Por isso que eu acho que a única coisa, de verdade, que vai fazer a coisa mudar é a união de todo mundo com inteligência, com conhecimento, tá? Todo corintiano que gosta do Corinthians mesmo e que quer mudança tem que conhecer as coisas como elas funcionam. Buscar lá informação, saber quais são os trâmites das coisas, o que cada setor tem obrigação de fazer, qual é o limite, o que a gente tem que cobrar, porque é só assim, mano. É só assim. Porque os caras têm a máquina, os caras têm o dinheiro, os caras têm a política e os caras têm a má vontade e muitos têm a safadeza lá dentro com eles. Então, se a gente não souber entender o que eles falam, você é engolido em 5 minutos de conversa e não acontece nada. Você sai de lá acreditando que os caras estão certos, se você vacilar. Entendeu? Exatamente. Um abraço pro Diegão Ruiz, que está com a gente também. Um beijo para Maria Rosileide, sempre com a gente aqui na live. O Valeu. Marlon fala aqui, ó, sobre esse tema do voto do sócio-torcedor, seria apenas para eleições ou esses também podem participar de assembleias ou outras? Não, apenas para eleições de presidente, eleições. Né, a proposta. Eu acho, na verdade, que os caras que os caras deveriam, já que o cara vai votar para presidente, eu acho que o cara deveria ter acesso a votar em Assembleia Geral e coisas desse tipo. Claro que o cara não vai votar na Assembleia Geral se os caras vão discutir se vai parar de funcionar uma piscina. Claro que não. Sim. Mas numa questão do presidente, numa questão de expulsar um conselheiro que lesou o clube, o maior interessado é o torcedor. Né? Lógico. E do jeito que eu penso, eu acho que o fiel torcedor deveria ser criado uma categoria lá que o cara pagasse por um tempo um valor lá simbólico, um valor bem menos lá, e para ter direito ao voto. Então o cara também está pagando, né? Como sócio também está pagando. E tem que diminuir, por exemplo, o tempo de votar, que nem esse ano faz 10 anos que eu sou sócio do Corinthians. Sabe quantas vezes eu votei? Uma vez só, mano. Na última eleição. Uma vez. Você entendeu? Porque na primeira eleição... A proposta não contempla essa mudança para o associado também. Você continua com 5 anos de carência lá, que é uma das maiores carências que tem. Outra coisa, que eu falo que os caras dão passa-moleque. Vamos aumentar o colégio eleitoral. Tá, como? Vamos colocar o 01 para votar. O 01 é o seguinte, eu sou o titular do título, meu título eu sou uma matrícula 00. Aí a minha esposa, minha primeira dependente é o 01, certo? Sim, então eles querem colocar o 01 para votar. Vai mudar no quê? Fala para mim. Nada. Qual é a probabilidade? E eu não tenho essas ideias, tá? Por exemplo, estou falando aqui de dentro da minha casa. Minha mulher tem a vida dela, a cabeça dela, eu tenho a minha. Beleza. Mas qual a probabilidade da minha mulher votar diferente do que eu vou votar? Sendo que a gente conversa, a gente praticamente tem as mesmas ideias. Cara, não muda em nada, velho. Exato. Entendeu? Eu falo para os caras, você contar isso aí em Portugal, os caras falam que é piada de brasileiro, velho.